Boa noite, Berê. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Eva. Tudo bem? Obrigada, Berê. Que Deus abençoe a todos nós nessa tarefa gratificante, né? De doar um pouquinho de nós, nesse trabalho de oração. Boa noite, Mazinho. Verdade, Berê. Esse trabalho é uma bênção para todos nós. Nós somos os primeiros a recebermos esse auxílio, né? A gente está aqui. E aqueles nossos irmãos que nos pedem oração, certamente recebem. Que bom, Eva. Fico feliz. Boa noite, Tânia. Boa noite, Walter, meu irmão. Bom te ver aqui. Com a bênção de Deus. Obrigado, Tânia. Boa noite, Marquinhos. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, 19:01. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de irradiação do Centro Espírita Amor em Deus. E nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando Jesus, pedindo a bênção, a permissão, a presença dos benfeitores espirituais junto de cada um de nós, para a realização do nosso trabalho. Boa noite, Maria Bernadette.
que nós possamos neste momento abrir o nosso coração e doarmos o melhor de nós, vibrando intensamente em benefício de todos os nossos irmãos que sofrem. Que possamos mentalizar aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão passando por dificuldades, né? Que nos pediram prece. Então, que a gente possa mentalizar esses irmãos, mas que também a gente possa irradiar essas vibrações para o mundo inteiro, principalmente naqueles locais que estão passando por diversas dificuldades, da guerras, de problemas da natureza, né? Desastre da natureza e todos os sofrimentos, todos os tipos de sofrimentos, desencarnes com tantos acidentes, que a gente possa vibrar intensamente para os 4 cantos do mundo, para que possamos de alguma forma amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Também é um momento de fluidificação das águas para os que fazem tratamento no Amor em Deus ou em outros centros, ou que não fazem tratamento e querem se fortalecer, então podem colocar um copo ou uma garrafa com água para que no momento de irradiação os benfeitores possam transformar em medicamento para o fortalecimento físico, mental e espiritual daqueles que fizerem uso. Boa noite, Divander. Então, seguindo o nosso roteiro, nós faremos a leitura de um texto, né, e com a reflexão para harmonizarmos o nosso ambiente, para enriquecermos também a nossa mente com os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita, e é importante a gente refletir sobre esses ensinamentos à noite, antes de dormir, de manhã ao acordarmos, para que a gente possa fixar e nos esforçarmos para vivenciarmos no nosso dia a dia. Boa noite, Zezé. Boa noite, Tânia. Após a leitura do texto, a reflexão, fazemos a leitura de uma prece e entramos naquele nosso período de irradiação, que nós devemos buscar a imagem do Cristo, abraçando o nosso planeta Terra e irradiando o seu amor, a sua misericórdia por todos nós. E finalizamos com a nossa música de refazimento. Hoje nós trouxemos mais um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 85, com o título Testemunho. E Emmanuel inicia com uma citação de João, no capítulo 18, no versículo 34, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Nos fala Emmanuel. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação
dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos nas edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, nessa mensagem tão importante, meus irmãos, Emmanuel nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado de Jesus em nossa vida. Será que realmente acolhemos com sinceridade o seu Evangelho em nosso coração, a ponto de oferecermos o nosso testemunho através da luta diária, do esforço constante, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual, nos libertando de nossas mazelas, melhorando a cada dia a nossa maneira de ser, de pensar e de agir? É esse poder de influenciação que Jesus exerce sobre nós? Ou será que os conhecimentos que nós possuímos do Mestre são apenas superficiais, sem profundidade, para sensibilizar a nossa alma e nos impulsionar ao crescimento espiritual? Será que é isso? Então, Emmanuel, ele nos convida a refletir qual o verdadeiro significado de Jesus e do seu Evangelho em nossa vida. E ele inicia com uma citação. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Esse versículo, ele faz parte da passagem que antecede a crucificação de Jesus, quando o mestre estava preso e foi levado à presença de Pilatos antes de ser colocado diante da multidão. E Pilatos, fazendo o seu interrogatório, perguntou: tu és rei dos judeus? E Jesus, como sempre fazia, ele respondeu com uma outra pergunta, falando: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Jesus, ele nunca se apresentou como um rei da terra. Ele sempre afirmou que o seu reino não era deste mundo. Mas os adversários do mestre se aproveitaram desse boato para transformá-lo em uma ameaça ao Império Romano, a fim de que ele fosse preso e condenado à morte pela crucificação, que era considerada uma morte extremamente humilhante, fazendo com que o nome do condenado não fosse mais pronunciado e a sua existência rapidamente esquecida. Então era essa a intenção dos adversários do Cristo, fazer com que ele fosse morto de maneira humilhante pelos romanos, para que a sua memória fosse apagada, para que ele e os seus ensinamentos fossem rapidamente esquecidos. Então, quando Jesus pergunta a Pilatos: você diz que eu sou rei dos judeus por si mesmo, ou foram outros que disseram de mim? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: você chegou a essa conclusão por si só? Ou está sendo influenciado pelo comentário de outras pessoas? Nesse momento, Jesus oferece a Pilatos a oportunidade dele tomar a sua própria decisão, através da sua consciência. Pilatos, ele compreendeu que Jesus era um homem justo e bom, e até tentou reverter aquela situação, mas logo desistiu, com medo de perder o poder. Então, Emmanuel, meus irmãos, ele utiliza esse versículo nos convocando a refletir sobre o que de fato Jesus representa na vida de cada um de nós. Aquilo que nós pensamos e sentimos com relação ao Mestre são frutos de nossas próprias convicções, de nossas próprias reflexões em torno dos conhecimentos que nós mesmos nos esforçamos para conquistarmos,
Ou é fruto dos conhecimentos de outras pessoas que chegam até nós de diversas formas, como os ensinamentos que nós recebemos de nossos pais? Então, é importante nós termos consciência do que, de fato, Jesus representa na vida de cada um de nós. E Emmanuel, então, inicia a mensagem dizendo: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais expressiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então, Emmanuel utiliza a pergunta direcionada a Pilatos para refletirmos sobre a nossa realidade religiosa, no sentido da nossa comunhão com Deus e Jesus. Quando nós afirmamos que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, nós falamos isso porque, de fato, nós conhecemos o seu evangelho através do estudo constante para que seus ensinamentos sejam incorporados ao nosso patrimônio espiritual, nos tornando capazes de vivenciá-los no nosso dia a dia? Porque nós só conseguimos vivenciar aquilo que nós conhecemos. Não é possível praticarmos aquilo que desconhecemos. Então, nós precisamos conhecer os ensinamentos do Cristo, para não agirmos como discos fonográficos, repetindo os conhecimentos de outras pessoas que chegam até nós, mas sem assumirmos o compromisso da nossa renovação interior, da nossa transformação moral. Então, meus irmãos, quando nós construímos uma relação aparente, superficial com Deus e Jesus, quando nós somos colocados diante das provas e expiações que nós precisamos enfrentar em benefício do nosso próprio aperfeiçoamento espiritual, geralmente nós falhamos em nosso testemunho de amor, de fé, de esperança, coragem, determinação, resignação, e nos deixamos conduzir pelo medo, desespero, revolta, inconformismo, raiva, e caímos no desequilíbrio, aumentando ainda mais os nossos padecimentos. Então, nós precisamos refletir qual é a intensidade da nossa experiência religiosa com relação à nossa comunhão com Deus e Jesus. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Então, aqui, Emmanuel nos esclarece que nós precisamos ter consciência do porquê dos títulos que nós atribuímos a Jesus. Por exemplo, quando nós afirmamos que Jesus é o nosso Salvador, nós falamos isso porque acreditamos que Ele irá nos isentar ou nos libertar das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos da vida, sem a nossa participação, sem fazermos a parte que nos compete? Ou já alcançamos o entendimento de que Jesus é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, porque Ele veio ao mundo nos mostrar o caminho que nós precisamos seguir e a maneira que nós necessitamos viver para evoluirmos e crescermos espiritualmente, oferecendo o nosso testemunho
exaltando, glorificando a sua misericórdia, a sua grandeza. É esse entendimento que nós já conseguimos conquistar? Exaltar a misericórdia e a grandeza do Cristo em todos os momentos da nossa vida, quando tudo está bem, mas também quando tudo está ruim, em meio às aflições, quando tudo está em desacordo com os nossos interesses pessoais e materiais. É esse entendimento que nós já conseguimos conquistar? Emmanuel, no livro Perante Jesus, no capítulo 3, com o título Convencer-se e Converter-se, ele nos diz assim: é muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor. Difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Então, isso significa, meus irmãos, que não basta apenas acreditarmos em Jesus, convencendo-nos das verdades do seu Evangelho. Eu acredito em Jesus, acredito no seu Evangelho, mas só isso não basta, meus irmãos. Nós precisamos vivenciar, precisamos praticar os seus ensinamentos, demonstrando na íntegra a nossa verdadeira conversão, transformando para melhor a nossa existência. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Então, quando nós oferecemos referências de alguém, é porque nós conhecemos essa pessoa, sabemos quem ela é, o que ela faz, onde mora, nós somos capazes de oferecermos informações precisas, verdadeiras, que podem ser verificadas, confirmadas. Assim também devem ser as nossas referências com relação a Jesus. Nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente, aceitando-o como nosso mestre, como nosso guia e modelo. Não podemos considerá-lo apenas como um símbolo legendário, ou seja, como um santo, cujos atos, cujos ensinamentos são impossíveis de serem praticados por nós. Não. Jesus é o nosso mestre vivo e tudo o que ele fez, nós também podemos fazer. Basta para isto nos dedicarmos diariamente ao trabalho do crescimento espiritual. Porque não existem privilégios. Todos nós somos iguais perante Deus. Jesus está apenas um pouco mais adiantado, quer dizer, um pouco não, bem mais adiantado do que nós. Mas ele veio ao mundo exatamente nos ensinar o que precisamos fazer, como nós devemos viver. Então nós podemos fazer tudo o que ele fez. Só depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinamentos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Então, a realidade da nossa experiência religiosa, meus irmãos, se verifica através da intensidade da nossa comunhão com Deus, Jesus, a espiritualidade superior em todos os momentos da nossa vida, bons e ruins. E é essa comunhão que determina o grau de evolução espiritual que nós já conseguimos conquistar. Então, daí a necessidade de trabalharmos diariamente para ampliarmos e fortalecermos a nossa comunhão com o alto. Cada um de nós
precisamos aprender a estarmos sempre com Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, tanto quanto eles estão sempre conosco. E para intensificarmos essa nossa comunhão, nós precisamos iluminar o nosso coração com os ensinamentos do Cristo. Quanto mais conhecemos e praticamos as suas lições de amor, mais verdadeira e profunda se torna a nossa comunhão com o alto, nos tornando capazes de percebermos com clareza o amparo, o auxílio que sempre recebemos em todos os momentos da nossa existência, tanto naqueles dias tranquilos de céu claro e sol radiante, como principalmente naqueles dias escuros de sombras, de tormentos e tempestades que nos oferecem benditas oportunidades de aprendizado, resgate e evolução. E Emmanuel finaliza dizendo: reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, é claro que nós podemos buscar inspiração, estímulo, forças nos conhecimentos, convicções e exemplificações de nossos pais, amigos sinceros, discípulos fiéis do Cristo, mas para efetivamente avançarmos em nossa caminhada evolutiva, como já avançaram os espíritos superiores que hoje nos inspiram, como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, Chico Xavier e tantos outros, nós também precisamos trilhar todo o caminho que eles já trilharam, que eles já percorreram, mas com as nossas próprias pernas, para conquistarmos o nosso próprio aprimoramento espiritual. Porque se nós insistirmos em caminhar com pernas alheias, nós não conquistaremos a nossa elevação espiritual. Permaneceremos parados, estacionados. E quanto mais retardamos o nosso processo evolutivo, mais ficamos submetidos ao sofrimento. Então, meus irmãos, em benefício da nossa felicidade, nós precisamos refletir constantemente o que verdadeiramente Jesus, com o seu Evangelho, representa em nossa vida, na vida de cada um de nós, para que nós possamos permanecer lutando diariamente pela nossa melhoria, nos libertando de nossas mazelas, fortalecendo e ampliando a nossa comunhão com o alto, oferecendo a Deus e a Jesus o nosso testemunho de amor, de fé, de esperança, de coragem, determinação, resignação em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Então, vamos à nossa prece de Emmanuel, primeiro Deus. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro, de naufragar a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente de morte. Fala em Deus primeiro. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror,
crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio nas tempestades, companheiros na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de todas as provações e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo, nesse ou naquele problema, quando nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre, guardada nos braços do amor eterno. Que assim seja. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre amado irmão, estamos aqui unidos num só objetivo de servir, de auxiliar de alguma forma os nossos irmãos que enfrentam diversos padecimentos de diversas formas. Suplicamos principalmente por aqueles nossos irmãos que perderam a fé, a coragem, a esperança. Senhor, permita que esses benfeitores que aqui se encontram possam visitar cada um desses irmãos, oferecendo a força que eles necessitam para se reerguerem e voltarem à caminhada, lutando diariamente para vencer os desafios, os obstáculos que são colocados em nosso caminho como oportunidade de aprendizado, de resgate e de evolução. Então ajude esses companheiros, esses irmãos a desenvolverem a fé, a coragem, a perseverança e a resignação diante daquilo que não podemos mudar. Dai a cada um a força que necessita. Aos nossos irmãos que ainda também persistem no mal, rogamos por eles. Que esses benfeitores possam tocar os seus corações para acordarem para a verdadeira finalidade da vida. Também suplicamos pelas nossas autoridades, pelos governantes, por cada um daqueles nossos irmãos que detêm o poder, que podem e devem auxiliar de alguma forma a humanidade em geral, o povo de uma nação, os habitantes de uma determinada cidade, que todos aqueles que podem e devem fazer algo para o progresso, para a melhoria de vida de cada um, que eles possam realmente acordar para os seus deveres e suas obrigações, fazendo as escolhas corretas, tomando as decisões certas, Senhor. Suplicamos por todas as famílias, principalmente aquelas que enfrentam o sofrimento diante da violência doméstica, da desunião, do desamor. Que esses benfeitores também possam visitar esses lares, dissipando as sombras, tocando os corações de cada um desses nossos irmãos, para que a paz, a luz, a tua luz possa reinar nesses lares. Também pedimos por cada um dos nossos entes queridos, pelos nossos lares, para que também possam ser visitados e cada um de nós possamos receber a força, o amparo, o auxílio que necessitamos para seguirmos sempre em frente, oferecendo nosso testemunho de fé, de coragem em todos os momentos, principalmente diante dos desafios, dos padecimentos que surgem em nossa caminhada. Que todas as águas que foram colocadas sejam fluidificadas, transformadas em medicamentos para aqueles que fizerem uso dela. E nós agradecemos imensamente por essa oportunidade. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigado, Jesus,
por essa oportunidade de servir que nos concede. E que a tua paz, a tua luz possa permanecer no coração de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por estarmos aqui nesse momento tão bonito, tão importante, né? Então, como nós falamos da necessidade, né, de sabermos o verdadeiro significado de Jesus na vida de cada um de nós, nós trouxemos a música que tem o título Pelos Caminhos. E ela nos diz assim, ó: pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Existem o mal e o bem. Muito obrigada, meus irmãos, pela presença de todos. Marquinho, Berenice, Maria Bernadette, Liceia, Zezé, a Eva, a Tânia, Mazinho, todos aqui presentes. Muito obrigada pela presença de todos. Que a gente possa refletir sobre realmente o que Jesus e o seu Evangelho significa na vida de todos nós, para que possamos aproveitar essa oportunidade bendita que Deus nos concede. Que nós possamos estar aqui na próxima segunda-feira com o Alexandre. Muito obrigada. Que nós possamos ter uma noite tranquila, com um sono reparador. Eu vou postar o vídeo com a música para que possa ouvir tudinho, para ver todo o clipe. Tá? Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz para todos. Fique com Deus. É lindo assim, ó. Sorria quando puder. É muito lindo. Ó. Não veja o que a direita Muito bom, né? Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Muita paz para todos, meus irmãos. Fiquem com Deus. E busca de